Oi, pessoal do canal, tudo bem? E a nossa convidada de hoje é a Mariana Canês. Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia. Eu vou deixar nos cards desse vídeo os vídeos que eu fiz com a Mariana, onde ela fala muito sobre espiritualidade, desprogramação. E aí surgiu aquela dúvida na gente, né? Nos curiosos aqui do canal. Tu sempre trabalhou com a espiritualidade? E se não, o que te fez ir para o caminho da espiritualidade? Não trabalhei sempre. Eu trabalho desde os 17 anos que eu trabalho, só que sempre no corporativo. Então, agora no último lugar que eu estava, eu trabalhei por 16 anos e meio, que era um escritório de contabilidade. E há 5 anos atrás foi quando eu sempre acreditei muito, sempre confiei muito em tudo isso, na espiritualidade, numa coisa maior do que só isso aqui. Só que é aquela coisa, sabe? A gente vai levando a vida, daí a vida vai passando, e aí fica no automático, e acaba que nunca procura. Só que chega um momento que foi o que aconteceu comigo, que eu precisei procurar alguma coisa para mudar o que estava acontecendo, que já não estava bom, mas não estava bom. Então era estava acostumada, mas não era mais aquilo que eu queria para minha vida, não só profissional. Até nem era o profissional, era a minha vida pessoal mesmo. Então procurei um atendimento com a psicoterapia reencarnacionista, que também é uma ferramenta que eu trabalho, que foi a primeira ferramenta que eu estudei e foi onde eu me aprofundei. Então fiz um atendimento com essa psicoterapia reencarnacionista e a partir dali, no dia que eu fui fazer o atendimento, estava começando o curso da psicoterapia. E aí foi um curso de 1 ano que eu fiz. E aí naquele dia a pessoa que estava me atendendo já me perguntou, ela me disse, quem sabe tu faz o curso? Porque ela viu que ali tinha um potencial maior para entrar para tudo isso comigo, né? Além de eu estar procurando para mim, com o tempo depois fazendo o curso, que daí eu resolvi fazer, então, né? Tinha uma série de empecilhos que eu mesma coloquei, não dá para fazer por isso, por aquilo, por tal coisa. E aí, né, foi derrubando todos esses empecilhos, acabou que eu fiz o curso. Então, me formei ali depois de 1 ano na psicoterapia. Psicoterapia com regressão, que hoje a gente chama de investigação do inconsciente. E aí, a partir daquilo ali, então, eu fui vendo que eu queria fazer aquilo ali para outras pessoas também, porque estava me ajudando. E se estava me ajudando, ia ajudar outras pessoas que não conheciam ou que não sabiam como mudar a sua vida de alguma forma. E aí, então, eu comecei. Aí, a partir dali, fiz outros cursos, fui me aprofundando, fui me conhecendo também, fui vendo o que eu gostava, o que eu não gostava. Fiz muitos cursos de lá até aqui. Tem coisas que hoje em dia eu não atendo mais com a ferramenta, mas que me ajudou muito para agregar nos meus atendimentos e para conhecer as pessoas melhor, para ver o que de fato as pessoas estão buscando e estão precisando, que às vezes elas não estão enxergando. E aí, a partir daquilo, eu trabalhava então no escritório ainda, continuei no escritório e trabalhava em paralelo com as terapias. Isso tem 5 anos, mais ou menos, acho um pouquinho mais. E aí o ano passado, então, eu já faz 1 ano agora, porque foi em junho do ano passado, eu saí e fiquei só com as terapias, com os cursos. Foi ali que eu resolvi realmente transformar tudo. Sair porque o que acontece em escritório e em qualquer outro lugar que a gente vá trabalhar, né, assim, de empregado. Tu começa a querer fazer coisas diferentes, tu começa a querer fazer alguma coisa realmente pra ti. E o que eu faço não tem nada a ver, o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu fazia, né? Não foi fácil fazer essa transição, fazer essa troca, porque exige muita responsabilidade, disciplina, muita vontade realmente
e coragem. Aí eu não sei se tu ia me perguntar, né, mas eu vou embalando, né, gente? Vocês estão vendo? A gente deixa as pessoas livres, tipo, então a gente não fica interrompendo as pessoas, vamos lá. Minha resistência toda até então de fazer essa transição antes foi por causa do financeiro, também, né, um pouco de medo também dessa mudança, porque eu era muito acostumada com tudo isso. Hoje eu tenho 40 anos, então desde os 17 trabalhando, é uma vida inteira fazendo praticamente a mesma coisa, né, e para outras pessoas, nunca só para mim. E com aquela coisa de cumprir horário, tudo direitinho. E além de tudo isso, o financeiro que eu digo porque eu tenho um filho, então hoje ele tem 15 anos, e como ele depende exclusivamente de mim, somos nós dois, então sempre foi só nós dois, a vida inteira, e aí isso sempre me segurou bastante. Só que aí também chegou um momento que eu pensei, o exemplo, né? Eu tô fazendo isso, eu faço para outras pessoas, eu ajudo outras pessoas, por que eu não vou fazer para mim e mostrar pro meu filho que ele também pode fazer isso da vida dele? Ele pode fazer o que ele escolher, o que ele quiser, da forma que ele quiser. E aí foi que eu fiz. Então, criei a coragem e realmente deixei, fui me aventurar e trabalhar só com as terapias. Não é me aventurar de uma certa forma, sim, né? Sim, mas, de sair do casulo, né? Me jogar realmente e me abrir para tudo isso. De fazer o que eu falo para as outras pessoas. Porque não adianta só a gente falar e não aplicar na nossa vida. E tu falou várias coisas importantes aí, mas uma delas é quando a gente tá na maternidade e quando a gente tem um filho, uma filha, ou vários, enfim, e se depende exclusivamente da mãe, que é a realidade de muita gente hoje, o medo que tu dá de não ter como sustentar, eu imagino, essa situação é muito grande, né? Sim. Mas tu falou uma coisa bem importante que é o exemplo, né? Tipo, eu falo pro meu filho, viver é bom, você vai fazer tudo que você desejar, mas eu não faço. Né? E a criança, o adolescente e tal, eles aprendem conosco. Sim, eles sentem, eles não aprendem só vendo, eles sentem a energia, eles sentem o ambiente, principalmente quando é assim, essa questão da mãe solo, existe muitas mães sozinhas. E muitas mães que, como eu, tinham o medo de dar um próximo passo, justamente pelo medo de não saber, eu vou ter o dinheiro, ou se eu não tiver o dinheiro, como que eu vou fazer para sustentar? Como que eu vou fazer para manter toda a estrutura da nossa vida, da nossa casa? E te digo assim, claro, não é fácil, principalmente no começo, é uma coisa que tu vai te dedicar, tu vai fazer, às vezes tu vai trabalhar mais do que tu trabalhava para outra pessoa, mas se é uma coisa que tu tem vontade, tu tem um sonho, tu realmente sente aquilo ali que tu quer fazer, não tem que deixar, porque tu vai dar um jeito, uma forma tu vai conseguir. No momento que tu te entregar e que tu realmente fizer e disser é isso que eu quero, tu não tá sozinha. O universo, a espiritualidade, Deus, enfim, no que cada um acreditar, tá ali contigo, tá ali te guiando e tá te mostrando o caminho. Nesse teu relato, a gente que tá prestando atenção aqui, se nota que essa mudança, essa tua resistência de mudança foi em virtude de tu ter o teu filho para sustentar e tudo mais, e tu vê uma visão diferente, né? Mas quando tu falou em situação reencarnatória, psicoterapia reencarnatória, o que te levou a buscar esse tipo de terapia? Porque era pelo fato de tu ser mãe solo, era pelo fato de tu acreditar em outra coisa? O que fez esse start? Só antes de responder isso, eu só quero te dizer uma coisa. Eu não tive a resistência só por ter um filho, né? Porque aí às vezes parece, mas então tá colocando fardo em cima. Não, claro, foi uma maneira de falar, mas não, eu sei, mas só pra te pelo amor do explicar. teu filho ou pelo Sim, mas coisa, eu te digo que mesmo se eu não tivesse ele, eu acho que eu teria demorado o mesmo tempo. Porque é um trabalho que eu fui fazendo em mim também. Era uma resistência que eu tinha minha, até para falar que tá falando aqui hoje, isso era uma coisa que há uns anos atrás, tá conversando contigo até, era uma coisa que uns anos atrás eu não faria muito, porque eu era muito fechada, muito no meu casulo, nas minhas coisas. Então tudo isso foi servindo para me abrir, para me mostrar, e claro,
o agravante de ser uma mãe sozinha também pesou, mas eu te digo que não é só por causa do filho. Quando a gente começa a ver, é porque a gente tem muita resistência, muita crença, muita coisa muito bloqueio que a gente não tá olhando. E quando tu começa a olhar, isso vai se modificando. E eu procurei o atendimento com a psicoterapia. Eu já acreditava, tá? Eu já acreditei, sempre acreditei nesse tipo de trabalho. E eu procurei mais por questões pessoais, porque eu estava passando por situações que eu não sabia mais como sair daquilo ali. Situações de eu comigo mesma, de não saber, parecia que eu estava me afogando, me afundando numa coisa e sem saber, sem rumo. Sabe aquilo, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei quem sou. E aí eu busquei isso porque eu sei que a regressão, que hoje a gente chama de investigação do inconsciente, ela trabalha de uma forma que ela vai te desligar, digamos assim, cortar alguma ligação que tu tenha em relação a coisas passadas que estão hoje interferindo. E naquela época era a ferramenta que eu conhecia, né? Eu não conhecia outras. A ela porque tu conhecia essa ferramenta. Eu não conhecia ainda as outras que eu tenho hoje. Então, por isso que eu busquei aquela. E é uma coisa que realmente eu gosto muito, ela ajuda de verdade muito, porque ela me trouxe a forma de entender melhor as pessoas. Porque a psicoterapia, ela tem isso, então o conversar, o saber como entender e entender a mim mesma, que foi esse processo e está sendo ainda esse processo, porque é uma coisa que a gente vai a vida inteira fazer. Embora todo o teu relato seja uma mensagem, principalmente não só para as mães solos, mas como a maternidade em geral, a mudança de trabalho, para quem tá olhando assim, porque tu sair de um ambiente corporativo para ir para uma questão de espiritualidade, sim. Que é assim, eu saí do ambiente corporativo e coloquei um outro negócio. Sim. É muito diferente. É a questão do que a gente chama de chamados, né? É sentir o que tu gosta de fazer. Antes de terminar esse vídeo, eu queria que tu deixasse uma mensagem da Mariana aí para as pessoas, né? De como tu pode transformar a tua vida e principalmente para quem tá olhando e tá se identificando com essa situação. Então, para todos, não só para quem é mãe sozinha, mas em especial para quem é, porque eu sei que existem muitas e muitas vezes se sente sozinha, perdida, sem saber o que fazer. Quando tu tá naquele trabalho que não tá mais legal, que não faz mais bem para ti, ou quando tu tá num ambiente que não faz mais bem para ti, independente de ser trabalho, independente de ser família, independente de onde for, cria a coragem, procura ajuda. Se não consegue sozinha, procura uma ajuda, porque muitas vezes sozinha a gente não consegue mesmo. Então busca alguém para te auxiliar, busca uma ajuda e sai dessa situação, porque no momento que tu sair dessa situação, tu vai conseguir te abrir para outras coisas, tu vai perceber que existem outras coisas que lá dentro, fechada naquela caixinha, tu não estava percebendo. Às vezes a coragem, ela vem, mas ela vai embora ao mesmo tempo, mas não é impossível, não é, eu sou prova disso, eu e muitas outras pessoas que eu sei que também já passaram por situações assim, e estão aí e conseguiram. Então, independente do que tu quer fazer, do que tu gosta de fazer, ou mesmo se tu não sabe o que tu quer fazer, te planeja para fazer e para mostrar e ser o exemplo para o teu filho, para os teus filhos ou para ti mesma. Para ti mesma, não é para te provar nada para ninguém, é só para ti, para fazer o bem para ti e buscar o que tu realmente quer, o que vai te fazer bem, o que vai te fazer feliz. Obrigada, gratidão, Mariana. E até o próximo episódio aí de Histórias de Minha Vida. Obrigada, espero que faça sentido para vocês e que eu ajude de alguma forma. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.